Obrigado, querida. Bom dia. Só alguns esclarecimentos, né? A partir de, assim como toda situação, a gente está acompanhando aquilo que vai ser determinado em relação à situação do nosso país nesses dias, né? A partir da semana que vem, nós vamos cancelar temporariamente o nosso culto japonês, né? Os nossos irmãos lá, a partir de semana que vem, a gente não vai se reunir aqui, tá? Não cancelamos hoje porque esse processo de avisar eles não é uma coisa assim, não é via WhatsApp que a gente consegue fazer com eles, né? Então, teria que conversar com calma, explicar detalhadamente por que estava se fazendo e de que forma iria fazer, tá? Pastor Paulo hoje está no culto em japonês juntamente com os nossos irmãos lá, né? E parabéns, é muito bom estar com vocês aqui na igreja. De uma certa forma, digamos assim, há muito tempo atrás, quando eu pregava aqui, a gente tinha muito menos gente aqui no salão, né? Eu acho que a Vera lembra, né? Mas de uma certa forma é bom a gente ter esse momento de louvor. Parabéns à equipe de louvor que dirigiu esse momento, né? Foi muito bom ter esse momento de adoração ao Senhor, tá? Eu queria mais uma vez orar e pedir para que Deus esteja nos abençoando, Deus esteja trazendo a sua palavra, e Deus esteja falando ao anseio, né? E o desejo de cada um aqui hoje. Tá bom? Senhor nosso Deus, obrigado por cada vida que está aqui. Agradecemos ao Senhor por todos eles. Queremos orar por aqueles que não puderam estar, ó Deus, que se eles estiverem com algum problema de saúde, que o Senhor possa estar cuidando, restabelecendo, restaurando a saúde de todos eles, Senhor. Mas que, de qualquer forma, a tua igreja possa estar adorando, louvando ao Senhor e procurando ouvir de ti. Que o Senhor fale agora, através da sua palavra, num texto simples, mas que a gente possa ter a oportunidade de aprender um pouco mais do Senhor. Obrigado por esses momentos de louvor que tivemos aqui e de sermos ministrados pelo Senhor também, Pai. É o que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir Mateus capítulo 16, é um texto muito conhecido de vocês, né? Abra a Bíblia, Mateus capítulo 16, e eu vou ler do versículo 21 ao versículo 25, tá? Mateus 16, capítulo 16, do versículo 21 ao versículo 25. Encontraram? E o texto diz assim: Jesus prediz sua morte e ressurreição. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo:
Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. A palavra-chave e o que nós vamos falar aqui hoje é justamente o versículo 24, que diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Tá? Esse texto, essa passagem, aparece nos 3 evangelhos, nos evangelhos que a gente chama de sinótico, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. E tanto nas 3 passagens, a forma como ele descreve é bem semelhante nos 3 evangelhos, tanto no de Mateus, como de Marcos e no de Lucas. Tá? Jesus fala, né, sobre essa questão de: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele fala predizendo, antecipando ao povo tudo aquilo que iria acontecer e porque ele teria que ir a Jerusalém. Ele diria que quando ele fosse para Jerusalém, ele iria ser perseguido, Jesus iria ser perseguido, ele iria ser humilhado, ele iria sofrer a violência daqueles que o perseguem também. Existe uma peculiaridade, existe uma coisa muito interessante que aconteceu nessa passagem, que é a história de Pedro. Tá? Pedro experimentou 2 situações nesse trecho. Num primeiro momento, Jesus elogia Pedro. Né? Nos versículos anteriores, a gente vê que Jesus elogia, fala: Pedro, tu falaste muito bem. Quando Jesus pergunta aos discípulos o que eles estavam falando, que quem era Jesus. Né? E Pedro fala que ele era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Então, Jesus elogia Pedro. Mas logo depois também, quando Jesus explica que tudo iria se acontecer, e Pedro nega e fala que de forma alguma isso podia acontecer, Jesus repreende Pedro. E ele fala: para trás de mim, Satanás. Né? É interessante que essa experiência que Pedro teve de ouvir essa palavra de Jesus, eu acredito que ficou muito marcado para ele. Porque em Atos capítulo 5, quando a gente vê aquela história de Ananias e Safira, né, quando os apóstolos naquela época, os discípulos vendiam suas propriedades e traziam ao pé do altar, ele conta a história justamente de Ananias e Safira, que Ananias vendeu suas propriedades, mas ele reteve parte do valor de venda e não trouxe o valor integral. Tá? E naquela hora, Pedro repreende Ananias, fala: Ananias, por que você ouviu a voz de Satanás? Tá? Pedro fala: Ananias, está escrito em algum lugar que você tem que vender e trazer o valor integral diante do altar? Ananias fala que não. Alguém falou para você, Ananias, que tinha que vender e trazer o valor integral também? Também não tinha. Né? Mas naquela hora Ananias mente a todos e dizem que ele estava trazendo a oferta integral ao altar. E Pedro repreende, justamente da mesma forma que Jesus repreendeu Pedro, dizendo: por que deste ouvidos a Satanás? Pedro repreende Ananias também, da mesma forma que aqui nessa passagem a gente vê. Tá? Então é uma coisa que ficou muito marcado na vida de Pedro, né? E às vezes talvez tem momentos que às vezes a gente ouvir uma repreensão de Deus, são coisas que a gente não esquece, né? Assim como Pedro não esqueceu daquele momento que ele foi repreendido. Tá? Uma segunda coisa que é interessante, que se Jesus falasse e convidasse, ou ele explicasse quem queria ser realmente seguidor de Jesus, talvez Jesus estivesse falando num momento não tão apropriado. Tá? Ele teve muito mais oportunidades de falar dessa questão de quem quer seguir realmente a Jesus. Por exemplo, quando teve a primeira multiplicação dos pães,
O texto fala que grande multidão começou a seguir Jesus. Mas naquela hora, a palavra que Jesus teve, os estudiosos dizem que foi um dos discursos mais duros que Jesus deu naquela época, e logo depois, quase toda a multidão vai embora, e somente os discípulos ficaram, justamente porque eles não tinham nem para onde ir. Então, talvez se os 12 discípulos tivessem algum lugar para ir embora, os 12 também teriam ido embora, né? Então, o momento que Jesus fala é justamente talvez um momento explicando das coisas difíceis que iriam acontecer a partir daquela hora, tá? Quando a gente fala de seguidores hoje, a primeira memória que a gente tem de seguidores são os YouTubers, né? Talvez, não sei se você segue algum YouTuber, mas você pode ver que todo YouTuber, quando você abre o vídeo dele, ele fala, olha, não se esqueça de inscrever, né? Clica no sininho, para toda vez que tiver uma notificação, você apareça essa mensagem para você. E todos eles precisam de seguidores. Eles precisam daqueles que se inscrevem no vídeo dele, tá? Então, a memória, a imagem hoje que a gente tem de seguidor, talvez seja vinculado a isso, né? Jesus também, a forma como ele faz é muito diferente. Por exemplo, teve várias vezes que muitas pessoas queriam seguir Jesus. Mas Jesus, ele fala justamente o contrário. Por exemplo, quando Jesus cura um leproso, em Lucas capítulo 5, vai trocar? Okay. Ok. Quando Jesus cura o leproso em Lucas capítulo 5, bem no começo, logo depois da cura, Jesus fala para o leproso, olha, vai para a sua casa e não conte a ninguém. Tá? Lucas capítulo 5, versículo 24 também, quando Jesus cura um paralítico também, ele fala a mesma coisa, olha, não precisa me seguir, mas vai para a sua casa e conte para os seus familiares, né? Quando cura o endemoniado, o gadareno também, é interessante porque aquele que foi curado, ele pede para que Jesus fale, Jesus, eu quero seguir o Senhor, onde o Senhor for, eu vou com o Senhor. Mas Jesus fala justamente o contrário, né? Ele fala, não, você vai ficar aqui na sua terra, você não vai comigo. E esse endemoniado insiste, fala, não, eu quero seguir o Senhor, né? Mas Jesus insiste novamente, não, você vai ficar aqui, tá? Então, é muito diferente a maneira como Jesus faz essa questão de seguidores, né? O que Jesus realmente quer falar, né, nesse texto de Mateus capítulo 16, versículo 24? Quem são esses seguidores e o que significa ser seguidor de Jesus? Tá? E eu quero dar hoje, bem rapidamente, duas perspectivas sobre o que é ser um seguidor de Jesus e negar-se a si mesmo, tá? Toda vez que a gente tem alguma dúvida, a gente quer entender a fundo, talvez de uma forma melhor, o que Jesus ele quer dizer, a gente se apoia e se baseia nos exemplos que ele deu, daquilo que ele falou e da forma como ele agiu, tá? E em Mateus capítulo 20, vamos todos abrir, é só adiantar um pouquinho só. Mateus capítulo 20, versículo 27 e 28, tá? Avancem um pouquinho só o texto para frente, vocês vão achar essa passagem. Mateus capítulo 20, vamos ler do versículo 26, ele diz assim, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus fala que ele não veio para ser servido, mas para servir. Tá? Mais tarde, a gente lembra na passagem de João capítulo 13,
quando tem a lavagem dos pés dos discípulos, e quando Jesus lava os pés, e Pedro fala também, fala, Senhor, não é justo, né? Imagina se o Senhor vai lavar os meus pés, tá? E ele fala justamente isso, né? Da questão novamente, de que ele não veio para ser servido, mas para servir. Aconteceu uma coisa interessante uns dias atrás, eu estava conversando com o Rodrigo, meu filho, né? E ele falou, pai, dia tal, não sei o quê, eu tenho um aniversário de um amigo meu. Tá? Eu falei, legal, que dia que vai ser e tal? A gente viu e falou, Rodrigo, não tem nada nesse dia, né? Então, você já confirma a presença, fala que você vai nesse dia no aniversário. E a gente falou, e aí, o que você está pensando em dar de presente para ele? Né? Que você vai, acho que ele vai gostar. Aí o Rodrigo falou, pai, aí que está o problema, né? Porque esse meu amigo, ele tem tudo, né? Pensa num cara que tem tudo, pai, ele tem tudo. E se você achar, eu vou dar isso, ele já tem. Se eu pensar, eu vou dar outra coisa, ele tem. Então, todo mundo combina que, como ele não precisa de nada, ninguém dá nada de presente para ele. Falou, meu filho, né? Coisa estranha, né? Pô, mesmo que ele tenha 10 não sei o quê, mas se ele receber um de você, ele vai saber que ganhou de você. Não, pai, você não está entendendo. Ele não precisa de nada, ele tem tudo, né? Então, ninguém tudo vai no aniversário dele, mas ninguém compra nada de presente, né? E eu penso assim, e a gente tem que entender também, que Deus é alguém assim também que tem tudo, tá? Deus não precisa de nada. Se a gente pensa em ser seguidor de Jesus, tá? A primeira coisa que a gente entende é que o que você tem que você acha que você pode dar para Deus? Qual é alguma coisa que você tem que você acha que vai ser importante dar para Deus? Seu tempo? Né? A Bíblia fala que um dia são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia para Deus. Tá? Deus precisa do seu talento, da sua habilidade? Será que Ele precisa falar, eu estou precisando? Não, Deus tem todos os recursos e pode fazer tudo. Deus precisa do seu dinheiro, da sua contribuição? Tem uma passagem na Bíblia que fala que quando Jesus queria pagar um imposto, ele não tinha uma moeda, e ele mandou pescar, e do peixe ele conseguiu tirar uma moeda para pagar o tributo também. Tá? Então, Deus não existe nada que você fale assim, olha, eu vou dar a Deus porque Deus está precisando disso. Tá? Mas aí a gente tem que lembrar disso que Jesus falou, né? Que Ele não veio para ser servido, mas para servir. E quando a gente pensa em ser seguidor de Jesus e negar-se a si mesmo, a gente entende isso, que servir a Jesus é servir ao próximo. Que quando a gente pensa em ser seguidor de Jesus, a gente pensa e entende que vai ser a mensagem que Jesus deixa é que a gente vai começar a servir ao próximo. A gente ora tanto, né, pedindo para Deus, Deus me abençoe, Deus me dê isso, Deus me cure, Deus me restaure, Deus me prospere. Tá? Mas talvez seja tempo, talvez, de a gente pensar que quando a gente quer ser realmente um seguidor de Jesus, é tempo de a gente desviar e parar de pensar em pedir só para que Deus te abençoe e a gente começar a olhar a vida de outros irmãos que estão precisando da sua oração. Né? Talvez você ore pedindo a Deus para que Deus te dê um emprego melhor. Talvez você não esteja satisfeito, contente com o seu emprego, você clama, pede a Deus só para que Deus te dê um emprego melhor. Mas quando a gente pensa em servir ao próximo também, como fala o Senhor, né? Talvez Deus esteja falando, olha, dê graças a Deus que talvez você não tenha o emprego que você sonhasse em ter, mas você tem um emprego. Mas lembre de orar também por outros também que não têm emprego. Né? Existe uma previsão que nós vamos passar por uns momentos difíceis no nosso país, né? Que nós vamos enfrentar momentos difíceis e a gente não sabe que consequências de crise nós vamos enfrentar por causa desse vírus.
tá? É a alta do dólar, é uma série de coisas, né? A gente não tem a dimensão disso também, tá? Mas talvez, quando a gente vai pensar em se abastecer também, né? É tempo, talvez, assim, está difícil para você está enfrentando um momento difícil para administrar toda a sua situação e sua finança, mas talvez seja um momento que, mesmo estando difícil para você, negar-se a si mesmo, abrir mão de digamos assim, alguma coisa que você gosta muito, abrir mão disso e pensar em servir a outro, talvez ofertando isso a uma outra pessoa, né? Toda a vida vivida egoisticamente, apegada ao seu próprio eu, é um caminho de morte. Toda a vida centrada somente em você, né? Somente no seu desejo, somente naquilo que você é um caminho de morte. Entregue-se a Deus servindo ao próximo, porque a única maneira de servir a Deus é servir ao próximo. Deus não precisa de nada daquilo que você tem. Mas a forma como Deus disse que a gente quer servir a Deus e seguir a Deus e servir a Deus é servindo ao próximo, tá? Não tem outra maneira de seguir a Deus senão servindo ao próximo. E Deus tem tudo, tá? É tempo de parar de pedir a Deus por coisas que você não tem e repartir do pouco que você tem com aquele que está precisando. Se você quer realmente seguir a Deus, né, você se nega a si mesmo, então a gente serve ao próximo, tá bom? Segunda perspectiva que eu queria falar dessa questão de seguir a Deus e negar-se a si mesmo. Se você lê todos os evangelhos, né, os capítulos iniciais dos evangelhos, nós vamos ver que muitos daqueles que experimentaram curas e milagres de Deus, eles também não se tornaram necessariamente seguidores e seguiram a Jesus. A gente tem a cura do cego de nascença, né? A gente não tem nenhum registro que ele começou a seguir a Jesus, tá? Ele foi somente uma testemunha de um milagre que aconteceu na vida dele. Ele experimentou um milagre, né, daquilo que aconteceu na vida dele, tá? Aí a gente tem que entender mais ou menos a cronologia e da forma como Deus trabalha na nossa vida, tá? Vamos abrir em João. Avance um pouquinho só na Bíblia. Nós vamos para João capítulo 14, tá? João capítulo 14, versículo 25. João 14, 25, ele diz assim: tudo isso eu lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. A gente tem que entender que todos aqueles que passaram por esses milagres, o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado, tá? Um pouquinho mais para frente, João 15, versículo 26, ele diz assim: quando vier o Conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então, a gente precisa do Espírito Santo para testemunhar a respeito de Deus. João capítulo 14, versículo 25. João capítulo 16, versículo 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Então, a condição para que o Espírito Santo viesse, teria que ser para que Jesus fosse ao céu. Então, até então, aí a gente tem que entender que o Espírito Santo não tinha sido enviado. Aí a gente chega em Atos, na sequência de Atos, né?
Aí a gente tem aquele Pentecostes, onde tem a descida do Espírito Santo, tá? Aí as pessoas são tomadas, Jesus sobe, vai aos céus, e depois o Espírito Santo vem, ele cai sobre os discípulos de Jesus, tá? O que acontece quando a pessoa tem o Espírito Santo? Atos capítulo 14, um pouquinho mais para frente, pessoal. Atos capítulo 4, versículo 13. Atos capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A partir do momento que o Espírito Santo desce e vem sobre a vida dos discípulos, é que as pessoas começam a reconhecer que alguém tinha estado com Jesus. E quem são aqueles que reconhecem que Pedro e João tinham estado com Jesus? Não eram os pastores, tá? Não eram os outros irmãos dos discípulos, mas eram justamente os inimigos, os líderes religiosos daquela época, que eram os saduceus, os fariseus. Todos eles observam em Pedro e João e eles reconhecem que eles tinham estado com Jesus. Atos capítulo 11, versículo 25 e 26. Um pouquinho mais para frente, ele diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Enquanto o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. E os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, a partir de que o Espírito Santo em Atos, a gente vê que ele toma a vida dos seus discípulos, é que as pessoas reconhecem que eles tinham estado com Jesus, e segundo também, que pela primeira vez os cristãos começam a ser chamados os discípulos são chamados de cristão. Quando você tem o Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito Santo, tá? E o fruto do Espírito Santo, segundo Gálatas, é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem é dirigido, né? Quem nega-se a si mesmo é dirigido por Espírito Santo, é alguém que tem o fruto do Espírito Santo, é alguém tranquilo, alguém leve, alguém sereno, tá? É alguém que a caridade que ele fala aqui é o amor de Deus pela pessoa. Alguém que tem consciência que é amado por Deus. Então é uma pessoa que não se preocupa o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar da forma como a pessoa é. A pessoa entende do amor próprio, reconhece que é uma pessoa amada de Deus. Ter fruto do Espírito Santo não é ser um bom evangélico, não é ser um bom crente, não é ser um bom cristão. Mas quando você tem o fruto do Espírito Santo, você é uma fidelidade, ele fala de fidelidade, de bondade, de benignidade, né? Então é gente boa, entendeu? É uma pessoa que você pode confiar, é alguém que você pode deixar os seus filhos na casa da pessoa e saber que é uma pessoa boa. É uma pessoa que não te rouba, é uma pessoa que não vai te enganar, é uma pessoa que não vai fazer mal algum a você, é uma pessoa que é inofensiva. Ele fala de domínio próprio, né? É uma pessoa que tem controle sobre sua língua, não sai falando qualquer coisa sem medir as consequências. O seu temperamento é uma pessoa equilibrada, né? Não é uma pessoa toda destemperada. É uma pessoa que pensa antes de agir. Tudo aquilo que ele fala é uma pessoa que consegue pensar antes de falar alguma coisa, é uma pessoa que consegue pensar antes de agir. E ele não age inconsequentemente, tá? Ele tem o domínio do Espírito Santo. Ter fruto do Espírito Santo não é
é alguém que tem condições e consegue falar em línguas, que consegue fazer curas, não é alguém que consegue fazer milagres. Existem situações pontuais, tá? Existem momentos realmente que Deus usou em momentos bem específicos, tá? Existem situações pontuais que Deus faz alguns milagres na nossa vida, tá? Você deve ter algum momento experimentado e falar, hoje eu tenho certeza que eu ouvi a voz de Deus. Mas são situações pontuais, né? Tem vezes que eu ouvi Deus falando claramente, eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Mas, de uma forma geral, né, no nosso cotidiano, o que a gente tem é o fruto do Espírito Santo. Tá? Então, quando a gente quer realmente seguir a Jesus e negar-se a si mesmo, significa que a gente tem esse fruto. Segunda coisa, não é um fruto nosso, não é algo que a gente produz. Tá? Não é algo que você consegue, eu vou fazer um curso para ter sei lá, um curso aí secular, né? E você vai aprender, através de um método de autoajuda, a produzir esses frutos do Espírito Santo. Mas é fruto do Espírito Santo. Então, cada vez mais, a gente se nega e deixa ser dominado por ele. Tá? Os cristãos, as pessoas reconheceram que Pedro e João tinham estado com Jesus. Né? Quando a gente tem esse fruto, e quando a gente nega e segue a Jesus, as pessoas reconhecem que a gente esteve com Jesus. E as pessoas enxergam Jesus na nossa vida. Tá? As pessoas reconhecem, né? Ele não te vê como um bom crente, ele não te vê como um cristão exemplar, né? Mas ele reconhece que você teve com Jesus. E cada vez mais a gente entende, tá, que as pessoas realmente não querem ver, não estão à procura de milagres, não estão à procura de curas, mas eles querem ver pessoas que têm esses frutos do Espírito. Pessoas que têm entende que é uma pessoa amada por Deus, é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pessoa que é gente boa, pessoa que é fiel a você, alguém que não vai te roubar, alguém que não vai te fazer mal, alguém que não vai ser egoísta com você, que não vai é inofensivo diante de você. É uma pessoa que controla a língua, é alguém que chega na sua casa, no seu ambiente, né, e ele traz paz diante do momento que você está. Não é uma pessoa que chega e faz o ambiente ficar pesado, tenso, né, mas é uma pessoa que traz paz, e você tem a alegria de estar junto com essa pessoa. Então, ser seguidor de Jesus, e quando Jesus fala negar-se a si mesmo, é ser dominado e ser guiado por esse Espírito Santo. Né? E as pessoas querem ver Jesus. Quando a gente canta, eu só quero ver você, as pessoas estão falando, eu só quero ver Jesus na sua vida. Tá? Então, a nossa oração, né, e o nosso desejo para a nossa EMEL aqui de Mogi é justamente isso. Que cada mês, cada vez mais, nas nossas famílias, na nossa casa, diante das pessoas que estão mais próximas da gente, as pessoas possam enxergar que Jesus, a pessoa possa enxergar Jesus na nossa vida, mas que não te enxergue como um crente exemplar, como um bom evangélico, né, como um bom cristão, mas que você seja alguém que Jesus enxerga, as pessoas possam enxergar Jesus na sua vida, tá? E que a gente lembre sempre, como comunidade, que seguir a Deus é servir ao próximo. Seguir a Deus não é se preocupar se Deus está precisando do seu tempo, da sua habilidade. Mas Deus quer que você use tudo aquilo que você tem em favor de servir ao próximo. Tá? Eu queria cantar mais uma vez aquela música. Tá? Eu convido a igreja toda a ficar de pé. Tá bom?